Vamos iniciar hoje uma caminhada durante 7 semanas falando a respeito das 7 declarações de Jesus quanto eu sou. Quando ele declara, quando ele verbaliza, dizendo eu sou no Evangelho de João por 7 vezes. E cada uma delas tem uma implicação, cada uma delas tem um sentido, um significado. Porque Jesus faz essa autoproclamação para que ficasse evidente e patente diante dos olhos e dos ouvidos de todos a sua identidade e a sua missão. Então nunca se esqueça disso. Todas as vezes que Jesus diz eu sou, ele está querendo dizer qual a sua origem, qual a sua identidade e qual a sua missão. Isso é importante, pastor? Sim, é importante. Porque durante muito tempo, nós evangélicos fomos rotulados como um povo inocente, um povo que é enganado facilmente, ludibriado, que acredita em mitos e lendas. Durante muito tempo a igreja enfrentou como se a fé e a razão não fizessem sentido nenhum. Não, amados. O próprio Jesus faz questão de fazer declarações a respeito dele por uma simples razão, para que nós saibamos em quem nós cremos, para que você tenha certeza de onde ou em quem você está depositando a sua perspectiva de vida terrena no presente e perspectiva futura de eternidade. Imagine se tudo que nós crêssemos fosse mito. Nós creríamos num vazio, em algo destituído de sentido, de significado. Nós viveríamos uma utopia, um engodo. Mas o Deus eterno veio na nossa direção e o Cristo de Deus faz 7 declarações a respeito do eu sou, para que todos que o ouvissem se reportassem a Êxodo 3,14. É exatamente o momento em que Deus faz uma autodeclaração sobre si mediante a indagação de Moisés, dizendo: Senhor, ao me dirigir aos israelitas, eles me perguntarão, em nome de quem você está vindo? Qual nome eu darei a eles? Qual a resposta que eu darei a eles? E Deus declara: Moisés, vá ao meu povo e declara: eu sou o que sou, me mandou. Isso é muito lindo, querido, porque isso traz para nós um fundamento lógico, compreensível pela mente e vivenciado pelas emoções, pela espiritualidade, inclusive, de que o nosso Deus, ele não é o Deus maior, ele é o único Deus. Ele não é o Deus melhor. Ele é superior a tudo que se possa imaginar. Porque ele não tem começo nem fim. Ele não foi criado. Ele, partindo dele, subsistindo por ele, sem autoafirmação e nenhuma influência externa, ele se declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E semelhante a esse, amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Então, as 7 declarações de Jesus levou o povo da sua época a se reportar. Toda vez que Jesus declarava eu sou, o povo logo se lembrava da frase em hebraico que foi dito para Moisés. Logo, por entenderem, alguns deles queriam pegar em pedras, outros ficavam escandalizados, porque afinal de contas tinham ele como filho de José e de Maria e tinham seus irmãos. Mas tudo isso dentro do plano divino, aonde o divino tocou o humano e para se comunicar com o humano, interagir com o humano, ele teve que se humanizar, se tornar humano como nós, conforme diz Hebreus, e viver todas as mazelas da humanidade para ser o nosso sumo sacerdote
para que ao dedicar a si próprio, fazendo-se pecado em nosso lugar, segundo Paulo nos escreve, ele se tornasse o nosso representante e está agora, nesse exato momento, à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Por isso ele é o nosso Salvador e ele é o único, supremo, todo-poderoso. É por isso que a Escritura ela é enfática em declarar: não há nenhum outro nome dado sobre a terra salvação, só há nele, Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é Deus entre nós. Até hoje, se você quer evangelizar um judeu, você tem que convencê-lo de que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, com base nos profetas, especialmente Ezequiel, Isaías e os profetas maiores. Mas esse pano de fundo é exatamente para que cada um de vocês que estão aqui e aqueles que vão nos ouvir aí pela internet, quem sabe, tenham sempre a certeza em quem vocês depositaram a sua esperança e quais as prerrogativas dele, o que ele deseja, pode, tem poder e autoridade para fazer na sua e na minha vida. 7 declarações de Jesus no Evangelho de João, quanto eu sou. Hoje nós vamos considerar um pouco, durante alguns minutos, eu sou, disse Jesus, o pão da vida. Dá até fome, né? Quando a gente pensa em pão, logo pensa num cafezinho quando chegar em casa, porque o pão é um alimento universal, né? Um alimento antigo, bem histórico, e ele tem sempre esse sentido de alimentar, de fortalecer. Então Jesus faz uma declaração de que eu sou o pão da vida. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6, 2 textos nós vamos ler, João 6, 28 a 35, e depois vamos saltar alguns versículos, vamos por 48 a 51. João 6. Esse é um contexto onde se inicia com a primeira multiplicação dos pães. E logo Jesus percebe que o povo não entendeu direito, porque passaram a olhar para ele como sendo um benfeitor. E ele vai corrigir a rota para instruir quem ele era e quem ele é de fato. João 6, de 28 a 35. Assentados mesmo, como os irmãos estão, nós vamos ler. Eu leio. Então lhe perguntaram para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Pergunta. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, ou o que Deus espera que vocês façam é isto: crer naquele que ele enviou. Falando a respeito dele. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Sociedade atrevida, querendo um sinal milagroso. O que farás? Olha, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus, como era chamado o maná lá no deserto, na peregrinação. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Entendam o que eu vou dizer. Eu vou ser bem claro e objetivo. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, ok, dá-nos sempre desse pão. Mas não se esqueça que eles estavam pensando no pão que eles haviam comido antes de atravessar lá o mar, na primeira multiplicação lá de 5.000 homens. 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou. O que Jesus declarou? Eu sou o pão da vida. Olha a frase, eu sou.
Quando se usava essa frase, vocês podem observar que está em maiúsculo, eu, apontando para Yahvé, Jeová, apontava para ele, trazia à memória daqueles os ouvintes o que Jesus estava fazendo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim e aquele que crê em mim, necessidades básicas da existência humana, alimento e água. Ou seja, Jesus se autodeclara Deus e Deus provedor. Deus que veio e vem na direção do homem para saciar as suas necessidades para a sua glória, a glória dele, de Deus. Tudo por sua bondade, graça e misericórdia. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Até o 35, né? Isso. Agora vamos saltar. Vamos saltar por 48 a 51. 48. João 6, 48 até o 51. O que diz aí? Eu sou. Está tudo em maiúsculo aí, né? Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, Jesus começa a esclarecer, comeram o maná no deserto, mas morreram, porque o maná apontava para Cristo Jesus, o verdadeiro pão, mas o maná não produzia vida em ninguém. Aliás, ele até apodrecia quando eles colhiam demais, em excesso. Tinham a colheita certa. Se colhesse demais, era a porção diária. Se excedesse na porção, apodrecia, porque Deus estava ensinando para eles dependência dele, porque ele haveria de supri-los diariamente. Por isso que Jesus, na sua oração do Pai Nosso, diz-nos: dai-nos o pão nosso de todos os dias. É isso? Não, dai-nos o pão nosso de cada dia. Por isso não jogamos na loteria, para não querer ganhar o pão da vida toda. Nós queremos o pão de cada dia. É por isso que é antiético um cristão depender da sorte. Ele tem que depender do pão vivo que desceu do céu. É uma questão ética e moral, mas depende de você, da sua fé e da sua confiança. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Versículo 50. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui começou a engrossar o caldo. Porque até aqui, não se esqueça que eles atravessaram o mar para vir ao encontro de Jesus, que veio andando sobre as águas ao encontro dos apóstolos, que já estavam soprados pelos ventos, navegando na direção de Cafarnaum. Eles fizeram toda uma ginástica, a multidão fizeram toda uma ginástica de pegar os barcos que vinham de Tiberíades para vir na direção de Jesus. Por quê? Porque eles queriam declarar o rei do ponto de vista de benfeitoria. E Jesus não é apenas o benfeitor da humanidade. Ele trouxe benfeitoria para a humanidade quando entregou a si próprio. Mas acima das questões sociais e necessidades humanas, a vinda de Jesus, o pão que ele veio trazer, que era ele próprio, tinha uma conotação espiritual, redentora. E aqui, por que aqui engrossa o caldo? Porque aqui ele começa a definir. Olha, vocês me buscaram, não é pelas minhas palavras, nem pelo meu ensino, mas é porque é do estômago de vocês. É mais ou menos como muitos cristãos do século 21, que apertou o cinto, ele começa a clamar a Deus. Folgou o cinto, a vida começa a ficar mais tranquila, logo ele se esquece da sua fé e vai viver o seu cotidiano sem o verdadeiro pão que vem dos céus. Mas, queridos,
independente da minha e da sua atitude, o texto bíblico nos mostra que eu e você nos foi dado da parte de Deus a fonte do contentamento e da satisfação em todas as dimensões, seja da necessidade da água, por isso ele se autodeclara, eu sou a água viva, seja da necessidade do pão para o sustento cotidiano, eu sou o pão vivo. Graças ao bom Deus, o Brasil, em 2025, saiu do mapa da fome. Ele entrou lá em 2019 até 2022. A cada 3 anos a ONU faz uma avaliação. E o Brasil saiu. Mas o Sudão do Sul, a Nigéria e várias partes da África, há uma fome sistêmica, endêmica, crônica. Você sabe o que é fome? Não, nós não sabemos o que é fome. Porque pela bondade de Deus nós temos hiper-safra, nós temos um meio ambiente adequado, nós temos tecnologia na Embrapa, nós temos meios de produção, de plantio e de colheita em abundância. Dá até para sair perdendo pelas estradas quando deveríamos ter ferrovias para agilizar e baratear. Mas, independente de toda essa movimentação, há uma fome no Brasil, queridos. Aliás, não apenas no Brasil, na América do Sul e no mundo. E não é fome de pão. Porque a maioria de nós, ou todos nós, fizemos 3 refeições suficientes neste dia. Então, nós não sabemos o que é fome. Mas quando você vai para rincões do norte e nordeste, especialmente do norte, você vai encontrar pobreza extrema, fome, mas não apenas fome de pão, fome de esperança, fome de perspectiva, fome de graça, alegria, paz no coração. E sabe quando essa fome se acentuou em todas as partes, em todos os continentes do mundo? Quando o homem declarou, Deus está morto. Desde o século XVII, percorrendo pelo século XVIII, entrando no século XIX, no século XX e agora no século XXI, o racionalismo que nos levou simplesmente à matemática, à física e a exatas, e isso nos empurrou tão somente para o micro, na nanotecnologia e todos os avanços tecnológicos racionais, matemáticos, mas a alma humana continua com fome. E você e eu muitas vezes temos fome na vida e temos sede, e mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus, não sabemos lidar com ele, permitir a atuação dele nas nossas vidas. E aí, no seio da Igreja de Jesus, permeia quase, não no mesmo percentual, mas permeia, pontua, no seio da Igreja de Jesus, falta de contentamento, ansiedade, preocupação excessiva, medo do futuro, medo da morte, medo da doença, medo do ladrão, medo, fobia. E aí a palavra de Deus nos traz aqui nessa noite para dizer, ei, o Cristo que você recebeu é o Cristo, eu sou o pão da vida, ou é o Cristo da conveniência religiosa, dos dogmas, das tradições e das liturgias? Não. Precisamos rever toda a nossa postura e a maneira com que olhamos Jesus. É por isso que o que ele está fazendo aqui nesse diálogo aberto com essa multidão é esclarecendo a multidão para que elas pudessem olhar para ele e viver. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado da terra e todos atrairei a mim, e todos que olhar para mim terão vida, assim como tiveram a cura mediante a serpente de bronze levantada no deserto, queridos. Então, amados, Jesus se autodeclara o pão da vida. É saboroso, só que você tem que degustar.
Nunca se esqueça que o último estágio da igreja de Jesus sobre a terra é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia é aquela igreja que tinha instrução, conhecimento, informação, tecnologia, espaço, ela tinha tudo a seu favor. Mas por alguma razão, o Cristo de Deus estava do lado de fora dessa igreja. Ele não era o pão, ele não era a água. E sabe o que acontece? É quando diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Obviamente que nós usamos esse texto para ilustrar e para enfatizar Deus, Jesus, à porta do coração do pecador. Mas literalmente o texto ali indica um momento na história da igreja onde ela estava com fome, com sede, mesmo estando diante da água viva e do pão vivo, mas ela estava faminta e sedenta. E aí Jesus diz, ei, minha igreja, deixa eu entrar na sua vida, porque eu sou um Deus de relacionamento. Eu não estou preocupado com os teus sacrifícios e as tuas ofertas e os teus cultos. Eu estou preocupado com a essência da tua alma. E eu do céu tenho visto que a minha igreja não tem se alimentado adequadamente. E toda criança mal alimentada, ela desenvolve raquitismo. No caso da igreja, em cada um de nós, desenvolvemos o raquitismo espiritual. E aí somos frágeis e abatidos, muitas vezes, quando na verdade temos recursos inesgotáveis sendo colocados à nossa disposição, a minha e a sua disposição. Quando Jesus declara, eu sou o pão vivo, ele está reafirmando a sua identidade, a sua capacidade em, ao acessar o coração e a mente, o espírito e a carne humana, produzir vida espiritual, vida psíquica, qualidade de vida emocional, vida na sua totalidade. Não podemos nos conformar com meia vida, queridos. Se você tem vivido com fome, e aquela fome que você diz, eu me sinto como Ageu, o profeta, que ele dizia, Deus disse através do profeta Ageu, olha, presta atenção na vossa conduta, porque vocês não estão no centro da minha vontade, vocês não querem reconstruir o templo. Presta atenção, Ageu 1, ele fala sobre isso. Vocês comem e não se dão por satisfeitos. Vocês bebem água, refrigerante, seja o que for, e não há saciamento da sua sede. Você compra roupa direto e está sempre com frio. Você embeleza esteticamente teu cabelo, teu rosto, teu corpo e está sempre se achando feio, feia. Não, amados. É tempo de voltarmos ao pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu para nos dar vida. E essa vida passa pela compreensão de quem ele é, pela sua identidade e a sua missão. Ele não veio apenas nos livrar do juízo vindouro, não. Além de nos livrar do juízo vindouro, ele nos livra das mazelas da vida no cotidiano, no tempo presente. Porque é exatamente eu e você que vamos dizer ao mundo que está com fome, saia de debaixo das pontes e dos guetos da dependência química. Volte-se para o seu Criador, porque ele é uma fonte inesgotável de vida. Ele não é um fundador de uma nova religião, uma nova ética, uma nova ideologia. Ele é o Senhor da vida. Ele é o pão vivo. Ele não é apenas pão, porque pão você acha na padaria. Só que o pão é assim, você come agora, daqui a pouco tempo, o teu corpo vai pedir novamente. Mas o pão vivo é diferente, você se alimenta dele, por isso que lá na frente ele vai dizer, eu sou o pão vivo, e o pão vivo é a minha carne que eu darei por vocês. Vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Canibalismo! Ficaram assustados. Aliás, durante algum tempo a igreja cristã era acusada de canibalismo, porque na celebração da ceia se lembrava, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E a igreja era perseguida.
Mas é lógico que Jesus está fazendo uma metáfora simbólica, dizendo: vocês têm que estar conectados a mim, se alimentando de mim, das minhas palavras, ouvindo a minha voz, entendendo quem eu sou, vibrando comigo. Todas as vezes que Jesus começava a ensinar para os apóstolos: olha, convém que o Filho do Homem suba a Jerusalém, seja morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscite e ascenda aos céus e tal, os discípulos falaram: não, Senhor, não é possível. Isso não vai acontecer. Pedro chegou a um ponto de falar: isso não vai acontecer, Jesus. Para trás de mim, Satanás, tu não conheces os prenúncios, a vontade do Pai Celestial. Porque Jesus sempre quis mostrar definitivamente quem ele é e qual a sua missão. Amados, qual Jesus que você tem servido? Qual Jesus que você tem amado? Com qual Jesus você tem se relacionado? O Jesus religioso, dogmático, moralista? Ou o Cristo vivo, que é o pão vivo que veio do céu? Como está a tua alma? Pergunto eu nesta noite. Qual tem sido o teu entusiasmo no contato com a Bíblia, as Sagradas Escrituras? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Oh, igreja querida, povo de Deus amado. Deus todo domingo tem nos trazido aqui para nos desafiar. Não a viver a religiosidade, muitas vezes dogmática e exterior, mas vivermos a realidade dos princípios do Evangelho. E um dos princípios do Evangelho é esse: Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Nós muitas vezes estamos vivendo as nossas vidas como o filho mais velho. Filho pródigo, filho mais novo, filho mais velho. Filho esbanjador, pai mais esbanjador ainda, que pródigo significa isso, esbanjador. Mas muitos de nós não somos imorais como o filho mais novo que foi embora, mas somos como amorais, não tem moral nenhuma, que é o filho mais velho que ficou. Ficou, mas não ficou. Vem à igreja, mas não tem alegria. Vamos cantar louvores a Deus. O back vocal, o conjunto aqui na frente, se esguela para cantar e você não tem alegria para esboçar. Vai bater palma? Não bate palma. Eu fico recolhido. Oh, amados, Jesus Cristo é o pão vivo. Ele não é simplesmente o pão, ele é o pão vivo que nutre a nossa alma e nos dá uma perspectiva nova de vida. Não podemos aceitar, repito, meia vida, porque a vida que Deus nos dá em Cristo Jesus, ela é integral, ela é inteira, mas passa por essa relação afetuosa, espiritual, intensa e constante, de se alimentar dele, fazer dele companheiro, amigo, Deus, Senhor, dono, mestre, sempre amados. Volto a dizer, não viva como o filho mais velho, porque o filho mais velho, quando viu o irmão chegando e o pai se alegrando, ele ficou invejoso. Meu pai, há tanto tempo eu te sirvo e nunca me destes um cabrito para celebrar com os meus amigos. Este teu filho, este traste, só faltou dizer assim, né? Esse traste gastou toda a tua herança dissolutamente com prostitutas e agora ele volta, o senhor dá uma festa. Olha como ele era indignado com Deus. Ele estava do lado do pai, porque a figura do pai ali representa Deus. Ele estava convivendo com o pai, mas não tinha afinidade com o pai. Pergunto nessa noite, você tem se alimentado de Jesus? Você tem se relacionado intimamente, intensamente com ele? Jesus é uma realidade doce como mel nos teus lábios ou é mais um termo conotativo destituído de conteúdo? Não, amados. A nossa oração nessa noite
é que o Deus eterno nos alimente, porque há fome sobre a terra. São Paulo, capital, há fome em todos os lados. As nossas queridas mulheres, não apenas as nossas irmãs em Cristo, mas as mulheres brasileiras estão com fome de respeito, de dignidade, de honra, de zelo. Quem vai alimentá-las? Eu e você, que podemos até ser 2 peixes e 5 pães, significante para toda a multidão. Mas se você e eu colocarmos as nossas vidas nas mãos daquele que é o pão vivo, ele vai multiplicar a sua vida. O governo não tem solução, queridos. Os agentes públicos não têm como resolver. A sociedade, de um modo geral, não tem como sanar toda a fome em todas as dimensões que abate a sociedade. Por isso, nessa noite, o Deus eterno primeiro nos desafia a nos alimentarmos dele, porque desnutrido não tem como você compartilhar. Você só compartilha aquilo que você tem, possui ou experimentou. Então, o Deus eterno nos desafia nessa noite a entendermos a identidade e a missão de Jesus, mas entendermos que precisamos de um envolvimento cada vez mais intenso com ele, porque ele nos desafia, dai-lhes voz de comer. Diante da multidão, bem no início do capítulo 6, ele diz, dai-lhes voz de comer. Aí é quando Filipe e André dizem, mas Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Que é isso para uma multidão tão grande? E o outro já declara, se tivéssemos 200 denários, que é o salário de um dia de um trabalhador, 200 denários, talvez sobrasse, desse para distribuir alguma coisa para essa multidão toda. Mas o que é isso para tantos? Mas, no entanto, Jesus multiplica os pães, mas deixa claro lá no final, onde nós lemos, que ele não veio para resolver o problema do estômago e das necessidades materiais da humanidade. Ele veio saciar a fome que há na humanidade. Fome na alma, no coração, nas emoções, na espiritualidade. Repito, fome de esperança quanto ao futuro. O seu futuro não está na mão de Brasília, querido. O seu futuro está nas mãos do Deus vivo. E é nele que você deve confiar. Você tem aspirações de empreendedorismo? Vá em frente, meu amado. Analise bem o teu nicho de mercado. Avalia muito bem, pega informações e segue em frente. Põe os teus joelhos no chão e segue em frente. Porque foi assim que eu fiz em 2005, quando eu quis iniciar um empreendedorismo de uma pequena empresa. Eu orava a Deus dizendo, Pai eterno, Tu és o Deus supridor de todas as coisas. E o Senhor conhece todas as coisas. Em São Paulo, eu dizia para Deus, eu sei que tem um lugar que é meu, mas eu não sei onde é. Eu arregaço as mangas, Senhor, e vou à luta, mas eu preciso que o Senhor me mostre. Um mês depois, eu estava dentro da rede Pão de Açúcar Supermercados, prestando serviço para eles. E lá fiquei por 20 anos. E criamos todos os nossos filhos. Então, se você tem aspirações de empreendedorismo, segue em frente, querido. Regace as mangas, estude bem o seu nicho de mercado, procure conhecê-lo, analise todos os prós e contras, avalie todas as possibilidades, as adversidades e segue em frente confiando no seu Deus, porque Ele é o pão vivo. Ele não é o pão morto, aquele pão que nós compramos na padaria, que só serve durante algum tempo. Jesus é o pão que produz vida. E vida, amado, significa dinamismo, esperança, perspectiva. Nenhum de vocês foram criados para a pobreza. E talvez nenhum de vocês, ou talvez alguns de vocês, não foram criados também para a riqueza. Mas fomos criados para o louvor e glória do Deus eterno e para vivermos com dignidade, exercitando nossa inteligência, nossa criatividade e nossa capacidade administrativa. Porque o Cristo de Deus desceu à terra
para nos dar uma nova perspectiva de vida. Obviamente, se você está bem, feliz e satisfeito, mesmo sendo CLT, ótimo, querido. Contanto que você tenha uma vida satisfeita, cheia de contentamento e que se relacione com o Cristo de Deus, que é o pão vivo que desceu dos céus para nos satisfazer e especialmente satisfazer a vontade do Pai celestial. Assim, Jesus deixou bem claro, repito, sua identidade e a sua missão. E se você tem alguma reserva em relação à pessoa de Jesus, como assim reserva, pastor? O Sinédrio se reuniu no livro de Atos para discutir a respeito da obra de Jesus, quando Gamaliel declara o seguinte: gente, se essa obra é de Deus e esse homem for o Cristo de Deus, ninguém vai deter. Vamos tomar cuidado. Se não for de Deus, logo ela vai morrer. Eu pergunto, ela morreu? A obra de Deus? Tanto não morreu que eu e você estamos aqui. E recebemos para nossa segurança, para que você aprenda a lidar com os questionamentos racionais e humanos, recebemos da parte de Deus toda a instrução através da Escritura, onde nós temos todas as informações a respeito de Jesus, e você pode, inclusive, adotar aí como um testemunho de quem ele é. Porque eu estou falando de Jesus, o pão da vida e tal, mas você pode, na sua mente, existem muitos conceitos, você pode estar pensando, existem muitos conceitos a respeito de Jesus. Não. O Cristo de Deus, ele tem testemunhos que ratifica quem ele é. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus, testemunho de Deus, uma voz dos céus disse: este é quem? Em quem? Exatamente. Se você se alimenta do Filho amado em quem Deus tem prazer, você é um filho amado, uma filha amada, e Deus tem grande prazer na sua vida. Isso deve te estimular a ser um cristão cada vez melhor para a glória de Deus. Porque o Cristo que nós seguimos não é uma lenda, não foi criado no imaginário humano. Houve uma confirmação do próprio Pai, dizendo quem ele era, para deixar bem claro para os apóstolos e para a multidão que Jesus é o Filho amado do Deus Todo-Poderoso. João 5,39 é um outro testemunho. João 5,39, João vai nos dizer assim, Jesus, aliás, vai nos dizer assim: olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna. E o que acontece? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Os profetas apontavam para ele, viram a sua glória, o seu sofrimento, os salmos apontam para ele. Tudo isso para você ter a certeza que nesta noite você ouviu falar do verdadeiro pão. Não viva desnutrido. Alimente-se adequadamente do verdadeiro pão, que é o Cristo de Deus, ratificado pelo Pai, confirmado pelo Pai e confirmado pela Escritura. Quando fala Escritura aí, está se referindo ao Antigo Testamento, porque não havia Novo Testamento até essa época. Eram os profetas, os salmos, os livros poéticos. E os milagres de Jesus, eles também confirmavam quem ele é. Porque ninguém talvez curasse um cego traumático, mas um cego de nascença não. Só o poder de Deus foi capaz de suplantar aquilo que não há nenhum recurso humano capaz de reverter. Então os milagres dele também dão testemunho de quem ele é. João 19, 30 e 31. João 19, 30. Tendo-o provado, Jesus disse, é isso mesmo?
João 19, 30, 31, será que eu marquei errado? Acho que eu marquei errado. Eu devo ter marcado errado aqui na minha. Desculpa, viu, Ale? Mas o que eu quero me referir, eu perdi a noção do texto aqui, a referência do texto, é quando Jesus disse: vocês podem crer, pelo menos pelas obras que eu tenho feito, porque elas dão testemunho de mim. João, ele vai dizer assim: muitos sinais Jesus operou na presença de todos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tudo isso, amados, para você entender, receber essa palavra nessa noite, mas não apenas receber, mas compreender que o teu Cristo, o meu Cristo, é o pão vivo que desceu dos céus. Não viva na periferia do Evangelho, viva no centro do Evangelho, no centro da vontade do Pai. Procure conhecer o seu Cristo com base nas Escrituras. Veja os testemunhos a respeito dele. Olhe para Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, atender os contritos e restaurar os quebrantados de coração e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso ele disse lá em Nazaré, iniciando o seu ministério. E aí ele fecha a Torá, o livro, e declara para aquela multidão: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos e dos vossos ouvidos esta profecia. E o povo entendeu, só ficaram com raiva. Quiseram matá-lo, porque o que ele estava dizendo é: eu sou o cumprimento da profecia. Por isso que ele declara: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Alimente-se dele, querido. Porque o nosso Deus não é mesquinho ao nos alimentar. Ele nos oferece uma mesa farta. Ele não nos convida para comermos das migalhas que caem da mesa. Ele nos convida e coloca anel no nosso dedo de herdeiro, herdeira, príncipe e princesas e nos chama e nos convida para estarmos à mesa. Por quê? Porque, segundo o livro do Apocalipse, é diante da mesa do Cordeiro que nos reuniremos num grande banquete celestial. Por quê? Porque eu e você nos alimentamos, saboreamos, degustamos, nos alimentamos, nos saciamos, desejamos, ansiamos o pão vivo que desceu do céu. Seu nome? Qual o nome? Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aquele que está sentado à destra do Deus Pai, intercede por cada um de nós pecadores e nos oferece a graça, o perdão, a reconciliação, a justificação, o renovo das nossas esperanças, a alegria de viver, independente das circunstâncias, a alegria de sermos perdoados e perdoadas, e assim nós tenhamos uma vida plena, satisfeita, completa. Repito, disse Jesus: eu sou o pão da vida. Todo aquele que de mim se alimentar nunca terá fome, e todo aquele que de mim beber nunca terá sede. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Faça uma pergunta e um desafio, enquanto você está de cabeça baixa, orando ao Pai. Alguém entre nós que tem vivido um tédio na sua espiritualidade e não entende o que está acontecendo. Sua alma se sente seca e árida. Parece que as suas orações não passam do telhado ou do teto da sua casa. Não há alegria na sua alma e no seu coração, mas você continua professando fé em Cristo Jesus. Mas nesta noite, o Pai Eterno te trouxe aqui para dizer a você: filho, filha, é tempo de renovar os seus votos de fidelidade e consagração a mim, ao Deus Todo-Poderoso. Há alguém entre nós que quer renovar os seus votos de fidelidade, submissão e quer se alimentar cada vez mais de Cristo Jesus e da sua palavra? Fique em pé. Vamos orar por esses queridos. Pai eterno, eis aqui o teu povo em pé,
corajosamente, rompendo com toda e qualquer limitação, e eles e elas estão declarando nesta noite: Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor. Leva-me aos mais profundos, longínquos horizontes da tua vontade e do teu plano. Santifica-me, ó Deus, purifica-me de todo e qualquer pecado. E se porventura aqueles que estão em pé não têm buscado a comunhão com o teu Espírito Santo e com a tua palavra, a Bíblia Sagrada, que a partir desta noite eles sejam renovados e transformados, tocados pelo poder do teu Espírito Santo, e sejam despertados a amarem ainda mais Jesus, a amarem a Bíblia Sagrada e a lerem diariamente. Quanto aos demais que sentados permaneceram, que o Senhor os guarde, os proteja e os abençoe, para que eles vivam a beleza, a grandeza, o poder e a glória do Cristo de Deus, o pão vivo que desceu do céu para nos saciar a nossa fome espiritual, fome física, fome material, fome emocional e em todas as áreas da vida. Muito obrigado, Jesus, por este tempo. É a nossa oração, e que meus irmãos e irmãs que estão em pé saiam por aquelas portas e sejam felizes e abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Assim oramos em nome de Jesus.